pode abrir lá em Gálatas 6, de 6 a 10. Amém? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, não existe caminho mais seguro do que semear em obediência. Obediência à palavra que o Senhor já nos deu. E assim nós fazemos em relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Pois no tempo certo a Bíblia diz que nós colheremos. Às vezes a gente acha que a gente vai colher na nossa vida, mas a gente colhe de tantas outras formas. Não só na vida financeira, não só na prosperidade financeira, mas na alegria que nós sentimos de dar, de derramar, em tudo aquilo que o Senhor nos proporciona como família, como igreja. E em tudo isso nós vamos colhendo. E outro dia eu ouvi um pregador falando uma coisa, eu vou ler aqui para vocês, que é muito, muito legal. O seu futuro não respeita a voz das suas vontades, porque assim como nossas mães nos ensinaram, vontade dá e passa. O seu futuro não respeita a voz das suas boas intenções, pois por mais bem intencionado que você seja, não são as suas intenções que irão te levar para o lugar que Deus preparou para você. O seu futuro não respeita a voz das suas promessas, porque se você não caminha em obediência às promessas, as promessas não vão se cumprir para você. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Então, se você recebeu uma promessa, e todos temos uma promessa do Senhor, você só vai ter essa promessa se você semear em obediência e fizer aquilo que o Senhor tem te mandado fazer. E eu creio que obediência em tantas coisas, mas obediência aos dízimos e às ofertas é algo tão difícil às vezes para o homem, porque mexe com algo que nós consideramos precioso aqui na terra. E eu creio que a Bíblia, quando ela compara Deus, que ela fala que a gente não pode servir a dois senhores, nem, né? Não podemos servir ao Deus e ao dinheiro. Por que será que ela coloca o dinheiro? Porque o dinheiro é algo que pega o coração do homem nesse mundo. E da mesma forma, quando Deus instituiu dízimos e ofertas, Ele já sabia que o nosso coração era corrompível muitas vezes ao dinheiro. E aí Ele quer desfazer isso através do Espírito Santo, para que nós não nos apeguemos às coisas dessa terra, às coisas materiais dessa terra, mas que nós possamos derramar em obediência, em amor, em alegria, como o Senhor nos manda na palavra. Amém? Você precisa de um envelope. A Sarinha vai distribuir os envelopes. Quem precisar do QR Code, tá aqui atrás. E eu quero orar por você. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã.
Queremos te adorar, Deus, em espírito e em verdade, Deus. Queremos te adorar em todas as coisas, Deus, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, Deus. Se algo ainda não foi convencido no nosso coração de que tudo que nós temos é teu, Deus, que tudo que nós temos vem do Senhor, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Deus, que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos, Deus, e trazer à luz o entendimento, Pai. Que o Senhor possa derramar aqui sobre essa igreja, Deus, sobre cada um aqui, tudo aquilo que nós necessitamos, Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver, Deus, e para te servir, Deus. Nós já te agradecemos por tantas bênçãos que recebemos, Deus, mas também te agradecemos pelas bênçãos que ainda virão, Deus, que já estão preparadas para nós e para aqueles que buscam o Senhor, Deus, e que te obedecem, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. As crianças. Pai, nós te agradecemos por cada um desses pequeninos, Deus, que tem crescido em estatura e sabedoria no Senhor, Pai. Que o Senhor possa fazê-los ser conduzidos pela Tua palavra, Deus, pelo entendimento da Tua palavra, Deus, da Tua promessa para cada um deles, Deus, que eles possam crescer em obediência ao Senhor e que cada pai, cada mãe aqui, Deus, cada pessoa, cada educador possa receber do Senhor uma porção, Pai, para derramar sobre esses pequeninos, Pai. Nós te louvamos por cada um deles e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Paz. Sejam bem-vindos nesta manhã, em nome de Jesus. Que a gente possa ser agraciado pela presença do nosso Deus aqui conosco. Que a gente possa experimentar a presença doce do Espírito. Amém? Quantos aqui têm o hábito de, na virada do ano, escrever algo sobre o próximo ano? Alguns objetivos, alguns desejos, alguns alvos. Não sei, vocês têm o hábito de fazer isso? Oi? Deixa eu só me conectar aqui no Data Show. Vou passar um negócio para vocês. E eu estava sentada do lado da Sara esses dias, quando ela estava escrevendo as coisas de 2025 que ela queria. Tão pequena, mas já escrevendo sobre alvos, objetivos, coisas que ela deseja para o ano de 2025. E eu vejo que muitas vezes a gente, por falta de um alvo e de um objetivo, a gente não alcança alguns lugares. A gente vê um corredor. Um corredor, ele tem um alvo, uma linha de chegada. E por causa dessa linha de chegada, ele treina, ele se dedica, ele mexe na alimentação, ele muda os pensamentos, ele muda as companhias, ele se cerca de pessoas que vão trabalhar com ele para chegar no mesmo objetivo. E não somente isso no período de treinamento, mas no dia da própria competição ou do próprio desafio. Quantas vezes um corredor, ele está ali correndo, ele está no limite dele, está cansado, quase desistindo, mas ele começa a olhar a linha de chegada, ele fala, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. E às vezes dá vontade de parar tudo e falar, mas por que eu entrei nessa? Mas ele olha para a linha de chegada e fala, é só mais um pouquinho. Sabe? Depois que eu passar aquela linha, eu tomo banho, eu descanso, eu limpo as feridas, eu como. Eu fico uns 2 dias de folga, eu não sei, mas depois que eu passar, eu vejo o que eu faço.
mas eu não posso desistir agora. Quantos desistem pertinho da linha de chegada? Quantos desistem porque levou um tombo no meio da caminhada e está machucado? Quantas vezes a gente já não viu episódios de atletas que estavam competindo e caíram, e alguém se levantou, o próprio treinador ou algum amigo se levantou e segurou nos braços. O mais importante não é você ser o primeiro, é você passar a linha do objetivo que você traçou. E às vezes um tombo nos faz cair. A Sara falou sobre andar juntos. Quantas vezes a gente precisa de pessoas ao nosso lado que nos façam esse apoio, esse incentivo, trabalhem conosco para que a gente possa alcançar alguns objetivos. Eu vejo que às vezes a gente traça metas, traça objetivos, e a gente não se cerca de pessoas que possam nos ajudar. É sempre bom andar junto. É sempre bom compartilhar objetivos. Eu estou um pouco ruim da voz hoje, vocês me perdoam, acordei já assim. É sempre bom ter alguém do lado que saiba o seu propósito, para que na hora que você começar a desanimar, fale na sua cabeça: lembra que você fez um propósito? Vou falar na sua orelha, porque você compartilhou comigo. Ai, eu vou falar, o seu propósito era isso, porque você vai desistir agora? Não, eu vou com você. Às vezes na caminhada a gente cansa, a gente se machuca, a gente chega até a pensar em desistir, mas alguém do lado é coluna de apoio. Às vezes você está cansado de andar, a pessoa anda um pouco por você, carrega você nessa caminhada. Eu vejo que não somente pessoas ao nosso lado, amigos, irmãos em Cristo, mas também o nosso Deus. Quantas vezes a gente faz planos, a gente faz estratégias. Deixa eu só achar não estou acostumada com esse. Onde que está o aplicativo de passar as coisas ali? Então eu vou por aqui mesmo. Quantas vezes a gente faz alguns objetivos e a gente conta com pessoas, conta com amigos, mas a gente não compartilha com o Senhor aqueles objetivos. E a gente se esquece que, além dos inimigos naturais, nós temos os inimigos sobrenaturais. Aqueles que estão armando o tempo todo para nos tragar, para nos derrubar, para nos frustrar. E de forma bem injusta, eles lutam num campo de batalha que os nossos melhores amigos não podem nos socorrer. Eles lutam num campo de batalha que às vezes o seu pai não pode salvar, sua mãe não pode salvar, seu esposo não pode salvar, sua esposa não pode salvar. Eles lutam num campo de batalha que às vezes você, por mais acordado que fique, use óculos de grau, ajuste a sua visão, você não consegue os enxergar, porque eles são os nossos inimigos espirituais. E esse campo de batalha, se a gente não tiver o Senhor para lutar conosco, nós não vamos ter vitória. A gente, ainda que corra a maratona, se prepare para a maratona, se dedique, se esforce, dê o máximo de quem nós somos. Tem áreas, tem lugares que os inimigos não são naturais, eles são espirituais. E se a gente não estiver grudado no Senhor nessa hora, nós vamos frustrar. E às vezes a gente faz alvo, faz meta e se frustra e não consegue cumprir, não consegue alcançar. E fala: eu treinei, eu contratei tal pessoa, eu compartilhei com esses amigos. E por que não deu certo? Porque a gente esqueceu do único que pode dar a vitória verdadeira para todos nós, que é o Senhor. Então é muito importante, você que fez alvos, você que fez estratégias para esse ano, compartilhar não somente com pessoas ao seu lado que te ajudem a chegar nos lugares que você deseja, mas com o Senhor. Porque é Ele que vai nos livrar dos inimigos espirituais. E um dos inimigos espirituais mais difíceis da gente vencer, além do próprio inimigo já declarado, Satanás e os seus demônios, é o nosso próprio espírito, o espírito humano. O espírito humano que, junto com a carne humana, vem diariamente se manifestando. Por isso que o pastor, quando falou da manifestação dos filhos, nós vamos trabalhar bastante sobre esse assunto esse ano. A manifestação dos filhos de Deus. Porque muito mais do que o que a criação espera de nós, é o que Deus espera de nós. E se a gente não fluir como Deus espera de nós, não adianta. Pode parar uma fila de gente aí pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo conselho. Se a gente não corresponder àquilo que Cristo espera de nós, a gente vai ficar falando no natural com eles. A gente vai até entender o problema deles, mas a gente não consegue ajudar.
Você já conversou com alguém que simpatiza com você pelo seu problema? Tem a mesma dificuldade que você? Sofre dos mesmos problemas na mente e na alma que você? Você já conversou com alguém? Só que se a pessoa não for em Cristo com você, saem dois com problema. Nenhum com solução. Saem dois, a gente só apenas se entende. Então eu chego aí para chorar comigo, para lamuriar comigo, para resmungar comigo, para sofrer comigo. E de sofrimento, de lamúria e de tristeza, ninguém chega à vitória. Então nós precisamos de pessoas que, além de nos entender, nos tirem desse lugar que nós estamos de derrota, de tristeza, de desânimo, e nos levem para um novo patamar, para um novo caminhar. A Bíblia está recheada de versículos que nos ajudam nessa caminhada. E todo ano, no começo do ano, no primeiro culto, desde 2022, eu falo sobre essa transformação. Sermos uma nova pessoa num ano que se inicia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 4:16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso interior esteja se desgastando, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Essa renovação é a renovação que o Espírito Santo produz em nós. Ainda que a gente veja sinais da idade, sinais da velhice, cansaço no corpo, energia um pouco menor, os cabelos brancos ou os cabelos caindo, o vigor diminuindo, a disposição diminuída também. Ainda que a gente olhe para trás e fale, mas eu dava conta de tantas coisas antes, eu fazia tantas coisas ao mesmo tempo, a minha mente conseguia administrar tão melhor os problemas, agora já está um pouco mais difícil. Ainda que isso aconteça no homem natural, existe o Espírito de Deus que está nos renovando no interior. A Bíblia fala assim, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. É além disso agora. Isso é quando a gente vem em Cristo. Agora, caminhando com Cristo, nós queremos mudar o nosso homem interior. Então, aquele que sentia raiva de algumas coisas, não vai sentir mais. Sabe, aquele que tinha inveja de algumas coisas, não vai ter mais. Aquele que disseminava divisão, não vai falar mais sobre isso, porque nós precisamos dessa renovação. E não existe manifestação de filhos de Deus se não tiver a identidade de Cristo. Não existe. Você pode falar que você acredita em Cristo, você pode falar que entregou sua vida para Jesus, você pode falar que frequenta uma igreja, mas a sua atitude vai revelar a identidade de quem você é filho. Quantas pessoas ouvem falar, nossa, cara do pai, focinho do pai, faz como o pai, fala como o pai, anda como a mãe, atitude igual da mãe. Isso reflete criação. Então nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem assim, é a cara de Cristo, a identidade de Cristo, a atitude de Deus, fluido pelo Espírito. É isso que Deus espera de nós, para que lá fora a gente possa também fazer isso pelas outras pessoas. E a Bíblia fala que nós temos que ser a imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, não somente naquilo que as pessoas vão ver no nosso comportamento, como nas nossas atitudes, com base naquilo que a gente sente no coração. E para a gente se tornar algo diferente, para que os seus objetivos de 2025, os seus alvos de 2025 possam ficar mais perto de serem realizados, a gente precisa de uma transformação na nossa forma de pensar. Quantas coisas a gente propôs em 2024 não alcançou, a gente não desistiu, colocou para 2025 de novo. Mas se a gente não mudar a forma de pensar, a gente não alcança de novo. A gente vai pôr em 2026, não alcança de novo, vai pôr em 2027. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 12. Versículo 2. No finalzinho desse versículo, ele diz assim:
para que vocês possam experimentar. Essa minha versão diz assim: e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí quando a gente lê o comecinho, fala assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. A proposta de você não ter a mente do mundo e você ter a mente renovada é muito mais do que um objetivo alcançado. É muito mais do que uma meta cumprida. É muito mais do que fazer um ano diferente. É muito mais do que se tornar uma pessoa diferente. A proposta de mudar a forma de pensar e não se amoldar como o mundo pensa é para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É além de cumprir metas. Porque você pode chegar em 2025 e falar assim: pastor, a lista que eu fiz do ano eu cumpri. Tá ótimo. Consegui todos os meus objetivos a nível pessoal, espiritual, profissional, qualquer que seja, eu alcancei. Aí eu vou te perguntar assim: ótimo, você alcançou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque para mim você pode até não ter conquistado todos os seus objetivos, porque eles são naturais, amém? Mas se você experimentou a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, talvez o Senhor tenha te livrado de alguns objetivos que você traçou e não sejam dele. E tenha te poupado de cair em ciladas, em caminhos que dão em morte, porque a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor se estabeleceu sobre a sua vida. Então, se você já fez a sua listinha de 2025, se você já escreveu os seus alvos, ou se você não fez, coloque isso na sua lista. Eu quero experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque o que acontece quando a gente flui neste lugar? A gente dá liberdade para que o Espírito Santo nos transforme. E é só o Espírito Santo que vai gerar em mim, em vocês, em todos nós, a identidade de Cristo. Não tem receita de bolo, não tem ingrediente mágico, não tem nível de frequência em culto, não tem excelência em leitura bíblica que faça o que o Espírito Santo vai fazer. Não tem. Isso tudo é instrumento para ele usar, mas não é isso que transforma você na identidade de filho de Deus, a semelhança de Jesus Cristo. Só o Espírito gera Cristo, como gerou no ventre de Maria. Pelo poder do Espírito, ela foi envolvida e Cristo foi gerado no ventre dela. E é a mesma coisa. Essa identidade em nós de filhos de Deus, semelhança, imagem do Pai, ela é gerada pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos 6, versículos 4 a 7, a gente vai ler. Romanos 6, 4 a 7 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, é uma luta contra um velho homem, que a gente entregou no batismo, mas ele parece que todo dia quer ressurgir. Parece que todo dia quer levantar. É uma luta contra a velha natureza. Se você fizer uma autoanálise, à luz de quem Cristo é, certamente você vai encontrar coisas em você que não são iguais. Coisas que você pratica que Cristo fala: ó, eu não tenho parte contigo. Nem sei do que você está falando. Certamente, se você fizer uma autoanálise, sabe, com verdade em você, a verdade te liberta. A verdade de você reconhecer que você mente te liberta. A verdade de você reconhecer que você rouba te liberta. A verdade de você reconhecer que você se prostitui te liberta. Não é para você contar para o outro, é você assumir: pai, eu tenho essa dificuldade, meus pensamentos ainda são iníquos, e isso não revela Cristo em mim, eu não quero mais isso. Essa verdade liberta. E através dessa caminhada de transformação e de verdade com o Espírito, ele vai gerar em você. Então é todo dia uma luta do velho homem. Às vezes você dorme e fala: amanhã eu vou acordar
pleno, hein? Eu vou acordar, eu vou tomar café. Não sei qual vai ser a sua rotina. Você traça uma rotina, mas você fala, eu vou estar pleno, eu vou estar em paz. Eu não quero gritar com as crianças, para quem tem filhos. Eu não quero me zangar com meu esposo, para quem tem marido. Eu não quero brigar no trânsito, para quem tem problema com o trânsito. Eu não quero chegar atrasado, para quem perde a hora. Sabe, às vezes é uma coisa que desestabiliza a gente. Você faz plano para o dia seguinte, para ser uma nova pessoa. Um ônibus que atrasa, sim ou não, Raquel? Às vezes tira a gente do lugar. Papai estava lá para salvar ela. Às vezes coisas pequenas desestabilizam o nosso dia. E talvez a gente perca a oportunidade de manifestar a identidade de Cristo logo pela manhã, por causa de coisas pequenas. Por causa de coisas que são passageiras. Por causa de coisas que não definem quem você é. Sabe o que define você? O que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra define você. Quem você é em Cristo. É o que está escrito na palavra. Ainda que você tenha dificuldades, problemas, pecados. Não é isso. É o que está escrito na palavra. Isso é sua carne brigando com você. Mas quem você é em Cristo está escrito na palavra. Então é todo dia essa luta com o velho homem para que a gente seja transformado. E essa luta, de novo eu vou falar, ainda que você tenha muitos amigos, eles não vão te ajudar naquilo que está dentro do seu coração e da sua mente. Porque eles não são como o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o nosso interior. Você já viu você conversar com alguém sobre um assunto e você ter certeza que o que a pessoa está falando não tem nada a ver, mas ela continua falando? Plena, como se fosse a maior verdade. E você dá até umas dicas para ver se ela sai desse lugar e assume a verdade dos fatos, mas ela continua firme. Não, está tudo bem, é isso aqui mesmo. Você fala, meu Deus, parece que eu estou enxergando o coração da pessoa e ela não sai. Tem lugar que o Espírito Santo que vai. Porque além de você enxergar, você não está convencendo a pessoa do pecado. Você não convence. Ainda que você fale, eu duvido que foi isso. Você está duvidando da minha palavra? Eu estou falando. Ué. Sabe, se o Espírito Santo não vai em lugares que nos convencem do nosso pecado, a gente não é transformado. Então você tem um inimigo toda hora que você acorda. É o seu velho homem. É a sua velha natureza. É aquele que não quer te deixar ser semelhante a Cristo. Então por isso todos os dias você precisa falar, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ser transformado, a ser mudado naquilo que eu sinto e naquilo que eu penso. Porque é o pensamento e o sentimento que às vezes nos fazem desviar do propósito, daquilo que Deus tem para nós. E não manifestamos a identidade de Cristo. Não manifestamos. E aí a gente encontra com pessoas, e se um dia falar que você é crente, você fala, o quê? Crente? Aquela pessoa. Quantas vezes você já não deu um péssimo testemunho a respeito do Cristo que você serve? Quantas vezes você não saiu da natureza de Cristo e manifestou a sua natureza da carne e deu um péssimo testemunho? Sabe, eu creio que a nossa luta é essa. É a nossa natureza. Porque eu vou falar para você, 2025 tem muitos boletos. Tem muitas contas para pagar. Nós temos muitos desafios financeiros. 2025 talvez seja um ano bem apertado na economia do nosso país. 2025 talvez seja um ano de desafio para todos nós. Sejam sábios, poupem, não gastem de forma desnecessária. Guardem. Se de tudo o país conseguir sobreviver, você vai ter um dinheirinho extra guardado no final do ano, você pode dar uma volta com a família. Se não, se apertar, você foi sábio, guardou. E você vai ter como vencer os dias difíceis. Mas a hora que você levantar, a primeira coisa, peça ajuda ao Espírito Santo contra a sua natureza humana, que é o primeiro inimigo do nosso dia. Sabe, são coisas bobas que te tiram desse lugar de filho de Deus. Mas tem um único que pode te ajudar a permanecer nesse lugar, o Espírito Santo. E ele fala na hora que a coisa vai queimar. Ele fala. Dá um alerta, presta atenção. Ele puxa a sua orelha na hora que você vai falar um palavrão. Ele segura os seus olhos para você não se corromper no que você olha. Ele trava a sua língua para você não falar coisas que você não devia falar. Coisas que você está sentindo. Ele fala, não sente isso não. Isso não vem de Deus para você. Nós precisamos transformar a nossa natureza para experimentar o que vem de Deus para nós. A Bíblia diz que todos nós somos filhos de Deus pela fé. Pela fé. Pela fé. Se você chamar o meu pai aqui, você vai falar que eu sou filha dele, não pela fé, mas pela genética, pela concepção.
pelo físico. Se colocar meu pai e minha mãe, eu sou uma mistura. Você vai falar um pouco da mãe, um pouco do pai, mas é filha deles. Agora, de Deus, qual é a nossa semelhança com Deus? Será que Deus tem os olhos claros como eu? Será que Deus tem o cabelo como o meu? Ele não tem cabelo como alguns? Ou já tem os cabelos brancos como outros? Será que Deus é muito alto ou muito baixo? A pele é clara e ela é morena? Não é disso que nós estamos falando. Porque isso eu posso estar com o cabelo curto agora, comprido amanhã, claro a glória, escuro amanhã. Eu estou falando que a natureza de Deus é mutável? Não, a natureza de Deus é imutável. Por isso que ela não tem a ver com a nossa identidade física, nossa aparência humana, carnal. Mas ele tem a ver com a nossa identidade espiritual, com essa natureza que quer se manifestar de dentro de nós. Quando a Bíblia fala que tudo geme esperando que você se manifeste como filho de Deus, talvez você não saiba, mas até você tem desejo por manifestar essa natureza humana, natureza de filho de Deus. Quantos aqui já tiveram situações difíceis, agiram pela carne e chegaram em casa e não dormiram em paz? Teve um problema no trânsito, lançou uns desaforos, agiu na maldade, achando que estava certo, chegou em casa, não dormiu em paz. Teve uma discussão, chegou em casa, não dormiu em paz. Quantos às vezes não dormem em paz porque não conseguiram pagar as suas contas? Sim ou não? Ou sou só eu que perco a noite de sono se estou com uma conta para pagar e não consigo? A gente fica muito preocupado. Então isso reflete a sua natureza humana desesperada pela natureza de Cristo. Isso reflete. Porque se você no trânsito não tivesse falado o que falou, feito o que fez, você dormiria em paz. Então você também deseja essa natureza em você. Se você não tivesse tido inveja, você dormiria em paz. Então você também tem desejo por essa natureza. Então é mais do que o meu irmão que está sentado do meu lado. Porque às vezes a gente fala assim, dane-se o outro, não estou nem preocupado. Ele que procura em outro lugar o que ele está esperando de mim. Só os outros esperam de mim, eu não posso esperar nada de ninguém. Tem muita gente que tem esse tipo de pensamento. Não é por causa dos outros, é por causa das suas necessidades. Você também geme em necessidade da identidade de Cristo sobre a sua vida. Porque quando a gente tem essa identidade em nós, os nossos pensamentos, eles são pacificadores. O nosso coração é manso. E a Bíblia fala que Jesus nos ensina para a gente ser manso e humilde como Ele é. Então tem algo no nosso interior também desejando a manifestação da identidade de Cristo em nós. Sabe o que é dormir em paz com Deus? Acordar em paz com Deus? Você está num ambiente onde tem um monte de gente intrigueira e você consegue promover a paz. Isso traz satisfação para a gente. Isso traz alegria para o nosso interior. Isso traz tranquilidade para o dia a dia. Quantas mães não ficam chateadas quando tem que fazer algo difícil com filhos? Corrigir filhos, dar uma bronca em filho, até às vezes uma coça. Quantas mães não sentem isso? Quantos pais não sentem dor quando tem que falar não para algumas coisas para certos filhos, certos pedidos? Que se pudesse faria, mas tem que falar não. É o desejo nosso também de ser como Cristo, ter equilíbrio na identidade, ter discernimento nas atitudes, não perder a mão quando corrige, quando fala não. Sabe, às vezes a gente traz para um filho a criação que a gente teve, as decepções que a gente teve, as ausências, as faltas, e quer compensar no filho. Não funciona assim. Não funciona. Você não vai tornar o seu filho aquilo que você não conseguiu ser. Você não vai poder dar para o seu filho aquilo que você nunca teve. Isso não é educação, isso é compensação, e não funciona assim. Funciona à luz da palavra. O que é errado sempre. Você tendo tido e o seu filho não, errado é errado sempre. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça essa mudança em nós. E pela fé, a gente vai se tornando filho de Deus. É porque eu creio. É porque eu creio. É porque eu creio. É porque eu creio que se eu agir dessa forma, eu vou ser transformada. É porque eu creio que se eu não der o troco, eu vou ser transformado. É porque eu creio que se eu perdoar, eu vou ser transformado. Isso se trata também de uma transformação interior sua. E à medida que você é transformado, quem está do seu lado recebe também. Recebe também.
quem está à sua volta, quem mora com você, quem trabalha com você, é transformado pela sua transformação. Então você quer algo novo para esse ano? Quer alcançar metas que você não alcançou? Quer transformar situações que você não conseguiu? Comece pela sua identidade. Comece por quem você é, pelo seu coração e pelos seus pensamentos. E lá em Efésios 4, ele fala como é a identidade dessas pessoas que começam a manifestar essa natureza de Deus. Abre lá, Efésios 4. Isso tudo que eu estou falando para vocês, os versículos, está tudo num arquivo, eu vou mandar terminando o culto, no grupo da igreja. Todos esses versículos vocês vão pegar lá. Efésios 4, versículos do 22 em diante, ele vai falar das evidências daqueles que estão sendo transformados pelo Espírito Santo. Então diz assim no 22: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Sejam renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Abre lá Colossenses 3. Vou falar mais um texto que fala sobre evidências de quem está sendo transformado pelo Espírito Santo. São versículos bons, Colossenses 3. São textos bons que você pode ler depois, para que você possa ver, olha, isso eu não devo praticar mais, não devo permitir na minha natureza mais, porque isso não reflete Cristo em mim. Colossenses 3, a partir do 5, diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, ou seja, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador, nessa nova vida. Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha as nossas vestes. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do nosso Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Lindo, né? A gente tem referência de onde olhar, a gente tem um lugar para buscar o que Cristo
tem para nós nessa identidade de filho de Deus. Apocalipse 21, 7 diz assim: quem vencer. Então vamos lá, nós estamos nessa luta, nessa batalha, nessa corrida. Tem uma linha de chegada. Muitas competições dão medalha, algumas dão um parabéns para você, outras dão um valor em dinheiro, outras é só para você postar na rede social que você venceu. Mas a palavra de Deus diz que há o que vencer essa batalha. Qual batalha? Contra o velho homem. Sabe, quando Cristo voltar, Ele não vai perguntar para você quantas casas você adquiriu, quantas contas você conseguiu pagar, quantos filhos você gerou. Ele vai querer ver em você a natureza de filho de Deus. Essa é a batalha. Ainda que você não tenha casas próprias e tenha a natureza de Deus, você fez um bom trabalho. Ainda que você tenha muitas casas e não tenha a natureza de filho de Deus, me desculpe, você não fez um bom trabalho. Porque o que mais importa é quem nós nos tornamos, não aquilo que nós adquirimos na caminhada toda. Porque às vezes você adquire tudo com tanta forma errada de agir, com tanta forma errada no caráter, com tanta coisa errada nas atitudes. Não precisa disso. Ainda que você não conquiste muitas coisas, se preocupe com a sua identidade. Apocalipse 2, 21, 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Pensa, você está numa luta para conquistar alguma coisa, não é nem tudo porque você não consegue, alguma coisa, e não se transformou na identidade de filho. E, Jesus, o próprio Deus fala assim: mas quem venceu que essa batalha contra o seu eu, ele vai herdar todas as coisas, todas. É muito mais do que você está conquistando, é muito mais do que suas metas de 2025, é muito mais do que você já alcançou até agora e o que você pretende alcançar lá na frente. É tudo que é de Deus para você. Então, nossa meta maior, plano para os anos que se passaram, os anos que estão por vir, é sermos transformados nessa nova pessoa, nessa nova identidade, a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa vitória. Vencer o velho homem. Vencer o velho homem. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então ele fala assim, ó, tudo contribui, todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. Mas para qual propósito? Se tudo contribui, qual é o propósito? O propósito é para que vocês sejam conforme a imagem de filho de Deus. Ainda que você se sinta humilhado em algumas batalhas, está tudo bem, deixa Cristo cuidar disso. Talvez Ele precise tratar alguma coisa na sua identidade. Ainda que você se sinta perdedor em algumas, está tudo bem. Às vezes Cristo precisa tratar algumas coisas na sua identidade. Porque quando Ele diz que todas as coisas cooperam, não são só as vitórias, mas são só as derrotas. Não são só os dias bons, mas são os dias maus. Aquele povo foi colocado no deserto, saiu do lugar onde eles viviam, que eles tinham casa, comida, eles tinham a família junto, eles tinham lugar para dormir, eles não precisavam correr de bicho perigoso, eles tinham a mesa posta, ainda que trabalhando com muito sufoco, mas eles tinham as coisas. O povo foi tirado do Egito e levado para o deserto. Ficaram sem nada. Era a roupa do corpo e a comida que Deus mandava, o maná que Deus mandava. Sabe qual foi a palavra que Deus deu para que Moisés libertasse aquele povo? Tirou deles de tudo que eles tinham. Ficaram sem nada. Você acha que isso é libertação? Tira tudo que eu tenho e me deixa sem nada, é libertação? Eles começaram a resmungar. Você nos tirou do conforto da nossa casa para nos fazer morrer aqui no deserto. Você nos tirou daquelas comidas boas do Egito para comer esse maná que cai do céu. Sei lá que sabor tinha aquilo. Reclamando. A palavra de Deus fala que eles foram tirados do Egito e entraram no deserto. O deserto fala de lugares difíceis, de lugares de provação, para que eles pudessem ver o que tinha dentro do coração deles. Para que eles pudessem reconhecer o que tinha dentro do coração deles. Então tem muita luta, muita batalha que a gente passa com esse propósito, para que você possa se conhecer. Olha, de verdade, eu estou nessa dificuldade porque eu fui egoísta, porque eu fui ganancioso, porque eu passei o pé. De verdade, estou nessa, sabe? Tem que abrir o olho, porque senão a gente fala assim, ai, fizeram isso comigo.
Me deixaram nesse lugar ruim. Ai, maldito aquele que fez isso comigo. É você. É você que te colocou nessa dificuldade. É você que te colocou nesse deserto. E Deus não vai te abandonar, mas Ele quer que você reconheça o que está no seu interior. Então, nossa maior batalha é viver este ambiente de deserto muitas vezes e reconhecer que somos nós que plantamos e estamos colhendo. Então, quando Ele fala assim, tudo contribui até as suas dificuldades, até o seu deserto, para que você seja transformado no propósito que Deus tem, em imagem e semelhança de filhos. Repito outra vez, Jesus, quando vier nos buscar, Ele vai buscar aqueles que têm a imagem e semelhança de filho de Deus. Nós vamos estar como Cristo? Não acredito que como Cristo, mas na caminhada de sermos como Ele. Sabe, a gente vai ter a carne ainda no corpo. E a carne, ela fica o dia todo nos instigando nessa natureza do velho homem a pecar. Talvez você não peque mais no que você fala, mas ainda você sente e pensa algumas coisas. Talvez você já venceu tudo isso. Talvez você tenha problemas com pornografia. A sua mente fica toda hora querendo aquilo, mas você já não abre mais aquilo e não faz mais aquilo. Talvez a sua boca queira falar mal das pessoas que você vê, julga e pensa, mas você já vai segurar sabendo que não é certo e você vai falar, Deus, eu ainda penso essas coisas, eu não queria pensar. Eu queria mudar o pensamento, já parei de falar, já parei de comentar, mas agora eu quero parar de pensar também. Uma transformação diária. Eu acredito que muitas coisas a gente já vai ter vencido, mas talvez nem todas elas por causa da nossa carne. Mas Cristo vem buscar aqueles que querem, que estão permitindo que o Espírito transforme a identidade em filhos de Deus. Amém? Abre mais um versículo aí. Ezequiel 36. Falei com vocês sobre a mudança na mente, de Romanos 12:2. Agora eu vou falar com vocês sobre a mudança no coração. Ezequiel 36, o 26 e o 27. Diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Então a gente entende que nessa transformação, além da mente, nós precisamos de um novo coração. Se você prestar bem atenção, as suas atitudes, elas têm origem em coisas que você sente no coração. Eu já contei para vocês um episódio que a gente estava saindo do café das mulheres e elas tinham combinado tudo de sair junto, não me convidaram e eu fui invadida por uma inveja. Comecei a olhar para elas tudo na calçada, armando para onde iam. Iam na Cris Park no centro. Que delícia! E não me chamaram. E eu comecei a ficar invadida de inveja. E eu falei, Deus, o que é isso que está nascendo no meu coração? Eu não quero isso. De jeito nenhum. Que sentido tem? E aí minha cabeça falava assim, olha o sentimento, olha a batalha na mente daqueles inimigos que eu falei para vocês que são espirituais. Não tinha ninguém comigo. Quem que estava falando aquelas coisas para minha mente? Se não eram os espirituais, falava assim, ó, você vem, você chega mais cedo, você prepara a palavra, você ministra o café, você paga para algumas que não estão podendo pagar e na hora do bem bom não te chamam. Que trouxa. Era essa a minha mente. Enquanto isso meu coração explodindo de inveja. E eu olhando para elas na calçada, tudo combinando. E eu dentro do carro, elas já se ajustando o carro de quem que ia para o centro e nada de me chamar. Falei, Deus, chega. Isso não é seu para mim. Eu não quero isso. Então agora eu vou ficar aqui dentro do carro. Era meio-dia, um sol de lascar. Não abri janela. Sabe quando você quer pagar o preço? Não liguei o carro, não tinha ar. Eu vou suar o que tiver, mas eu não saio daqui enquanto o teu espírito não mudar isso em mim. Não falar por que eu sinto isso. Da onde surgiu? Gente, o coração é a raiz. É a fonte. A Bíblia diz, raiz de amargura no coração. A fonte da vida está no coração. Pode olhar, muitas coisas que você faz, a raiz está no coração.
E eu fiquei ali. E Deus me levou num cenário na infância, que os meus pais não tinham condições, e eu morava num bairro bom da cidade, porque meu pai trabalhava para aquelas famílias. Mas todo sábado à tarde, as minhas amigas de escola, porque eu não sei no tempo de vocês, mas no meu, a gente estudava na escola do bairro. Não tinha isso, eu quero estudar naquele colégio. Era na escola do bairro, a escola municipal. Então eu estudava na escola do bairro, e o meu bairro era de um pessoal um pouco melhor financeiramente que a minha família. Então eram as minhas amigas de classe. E elas se reuniam sábado à tarde para ir no centrinho comprar coisinhas baratinhas. Mas era o fato de se reunir, pegar R$10 e ir no centrinho comprar um picolé, uma borrachinha de cheiro, papel de carta, que na minha época a gente colecionava. E a minha casa era uma quadra da esquina onde elas se encontravam. E eu, na calçada, assistia sábado após sábado, elas se reunirem, combinar, porque vinha uma de cada canto, se reunia naquela esquina e ia pro centrinho bem naquela esquina, na minha fuça. E eu assistia aquilo. Pensa como eu ficava, como criança, não podendo fazer aquilo, não tendo condições financeiras de participar daquilo. Foi aí que o Espírito Santo me levou. Olha o cenário, lá de trás, te colocando hoje aqui e despertando coisas lá de trás no seu coração. Aí foi um tempo do Espírito Santo me mostrar de onde vinha aquele sentimento, de eu pedir perdão ao Senhor. Eu julguei aquelas pessoas. Eu fiz uma imagem horrível delas. Não eram elas. Não eram elas. Eram diferentes situações. Não era eu também. Mas eu não sabia administrar aquilo. E aquilo gerou inveja em mim. Então talvez, quantas vezes eu tive naquele cenário e nem sabia que era aquilo. Quantas vezes eu senti aquela inveja e nem soube lidar com ela. Mas aquele dia eu falei, chega, hoje chega. Isso é velho homem, é velha natureza. Eu não posso falar que eu sirvo a Deus, que eu sou de Cristo, que eu prego a palavra, porque agora virou 2025 para 2026, todos vocês pregam a palavra, amém? Porque vocês fizeram abertura. Isso já é o início de quem prega a palavra. Eu prego a palavra e depois tem essa atitude de inveja. Isso é velho homem querendo ser ressuscitado. Está amarrado em nome de Jesus. Morreu no batismo, vou afogar ele agora aqui. Faz um ato profético, pega a sua cabeça, enfia um balde d'água e tira, tipo, vou matar de novo essa pessoa. Não quero mais essa velha aberta em mim. Eu recusei aquilo. Sabe, a gente passa de largo. A gente tem ódio, passa de largo. A gente tem inveja, passa de largo. A gente tem ciúme, passa de largo. Falar mal do outro, passa de largo. Como se fosse normal você ser assim. Desculpa, você tem falado que é de Cristo. Não é normal você ser assim. Você não pode mais ser assim. Você tem que lutar contra isso. Tem que lutar. E a obra é do Espírito Santo, se você permitir. E o Espírito Santo fez aquilo em mim, me lembrou daquele dia. Eu pude liberar perdão, pedir perdão, para não sentir mais aquilo. Então, é uma exposição sua. Tem lugares difíceis que Deus vai te colocar. Permita que o Espírito Santo revele o que está no coração. O coração precisa ser transformado. Precisa tirar um coração duro, que não quer ouvir. Um coração de pedra, que não quer receber, que não quer ser sensível. Sabe, a Raquel estava falando comigo hoje sobre 2 versículos aí que ela está meio que se preparando para o dia que ela for chamada. Então ela está lá, mãe, eu estou com esses 2 versículos aqui no bolso, viu? Ó, qualquer coisa, se meu pai um dia me chamar para fazer abertura e querendo conversar comigo e conversar, mas isso aqui é o Espírito Santo que fala, não é porque não veio de mim, veio do Espírito Santo, sabe? Se o Espírito Santo não tiver um espaço no seu coração, ele não consegue transformar você. Porque o primeiro caminho do Espírito é convencer você do seu pecado, para você abandonar essa velha natureza e depois te dar a nova natureza. Então, ele fala assim, ó, eu vou dar para vocês um novo coração. Um ano novo, um novo coração. Quantos querem? Eu quero um novo coração. Eu não quero sentir coisas que eu venho sentindo ultimamente. Eu quero sentir como que Cristo sente. Sabe, olhar para algumas pessoas e ficar com ranço. Eu não quero ficar com ranço de ninguém. Eu quero olhar como Cristo olhava. O Cristo não teve ranço de ninguém. Traíram ele e ele não teve ranço. Cuspiram nele e ele não desejou mal. Mentiram para ele, humilharam, bateram nele até a morte. E o que ele orou? Deus, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que coração é esse? Que olha para o seu inimigo e fala, Deus, perdoa, ele não sabe o que ele faz. Sabe, minha mãe falava assim, lembra que todo dia lá em cima do piano tem um copo de veneno? Vocês lembram dessa musiquinha? O que falava? Quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Todo dia estão colocando um copo de veneno em cima do piano. E você bebe, e você bebe, e você bebe, e sai todo contaminado. Para. O mal está no outro. Não precisa beber o mal do outro. Não precisa.
Faça como Cristo. Pai, perdoa. Ele não sabe o que ele está fazendo. Para de ficar amargurado com palavras que falaram para você. É a outra pessoa, não é você, é a outra. Pai, perdoa, não sabe o que está falando. Sabe, porque se realmente soubesse, fosse de Cristo, vinha te abençoar, vinha te oferecer a mão na sua dificuldade, não vinha te puxar a perna, mentir a respeito de quem você é. Sabe, não tome o veneno que colocam na sua frente todo dia, todo dia, todo dia. Pessoas da família fazem isso, televisão faz isso, a internet é mestre em jogar você para baixo, rede social, em botar na sua cara o que você não é e te fazer desejar ser o que você nunca vai ser. Não é para você, é para o outro aquilo. Sabe, toma cuidado com o que você está tomando e colocando para o seu coração. E ele fala assim, é um coração novo, cheio do meu espírito, que vai levar vocês a agir segundo o meu coração, meus decretos e as minhas leis. Pensa você ter um coração que age segundo a vontade de Deus? Aí eu vou falar, se alcançou ou não alcançou a meta antes do ano acabar? Porque você experimentou a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe, de verdade, eu quero chegar na Páscoa e as pessoas falarem assim, pastora, na Páscoa eu quero dar um testemunho. Eu já alcancei metas de 2025. Pensa que delícia. Pastor, sabe, gente que trabalha em empresa, que tem meta para bater e bate antes do dia 15? Eu não é radiante. Quem trabalha com vendas aí sabe. Sim ou não, Mo? Mari, vocês trabalham com metas. Quem trabalha com meta? É bom quando você bate a meta ou não é? Mas é frustrante quando você não chega lá. É humilhante quando você não alcança. Porque daí começa o olhar do chefe, depois o olhar da equipe. E às vezes a sua meta faz parte de uma equipe toda a alcançar a meta. E você foi aquele que não alcançou, então a equipe pega ódio de você. Não é ruim? É ruim demais. Mas se tem alguém que é mestre em bater metas, bateu todas elas e é vitorioso em 100% delas, é o Espírito de Deus. Em nenhuma batalha ele perdeu. Em nenhuma batalha ele deixou algum abandonado ou desesperado para trás. Em todas que ele esteve presente, ele levantou pessoas, ele restaurou a identidade, ele ressuscitou, ele curou, ele deu vitória em todas. Eu não sei quais são as suas, mas o Espírito Santo vencedor em todas. Chame ele para andar com você, chame ele para sentar com você, para trabalhar com você. Eu não consigo desenvolver isso, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo ter resultado nisso. O Espírito Santo me ajuda. De verdade, Deus não tem o pior para você, Deus tem o melhor para você. De verdade, Ele tem o melhor. Ele fala, ó, eu quero tudo isso para vocês experimentarem a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele não está falando, eu quero que vocês comam do pior dessa terra. Isso ele desejou para Adão. Desejou não, ele falou para Adão, você vai comer do pior dessa terra, espinho e abrolhos vão brotar e você vai ter que trabalhar suado para conquistar, por causa do pecado. Porque antes de Adão pecar, o que Deus fez? Deus fez tudo para ele. Estava lá tudo que Deus criou, toda a criação, todos os alimentos, todos os vegetais, todas as frutas. Ele não precisava pagar, não precisava fazer esforço, estava tudo ali, ó. Pecou, as coisas começaram a ficar difíceis. Então, para de viver nessa natureza de carne, pecador, velho homem. Assuma essa identidade. Eu sou filho de Deus. Fala comigo, eu sou filho de Deus. Eu tenho a natureza de Cristo. E o Espírito Santo vive em mim. Amém? É Ele que vai te ajudar. Sabe, pode parecer loucura, mas anda de braço dado com Ele. Pode parecer loucura, mas senta na sua mesa do escritório, do seu trabalho, da empresa. Fala, Ele está aqui comigo. Entra no seu carro para ir trabalhar, põe Ele sentado com você. Não vá mais sozinho. A Sara falou, é bom andar junto. Por que você escolhe andar sem o Espírito? Que é o único capaz de ajudar você nas suas fraquezas. Não faça mais isso. Sabe, chama Ele para junto. Fala, Espírito Santo, eu desejo a sua presença aqui comigo. Eu desejo vencer. E aí depois de termos uma nova mente e um novo coração, nós vamos ter novas atitudes. Abre lá, Filipenses 2. Calma, é o último versículo. Calma. Filipenses 2, de 1 a 11, é o último versículo. Aí eu quero que você já vá preparando seu coração, porque nós vamos ceiar. Amém? E hoje nós vamos ceiar na identidade de filho de Deus. Então, vamos lá. Filipenses 2, versículo 1 diz assim:
Por fim, por final e então, por estarem unidos com Cristo, vocês são... Ninguém está lendo comigo? Como? Está fraco. De novo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são... Mais uma vez. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos. Gente, pega isso daqui. Filipenses 2, de 1 a 11. Grava, gruda, marca, põe no post-it, na televisão, na geladeira, na porta do carro, onde for. Isso é a identidade de vocês, porque vocês estão em Cristo. Isso é vocês, amém? Não aceitem nada diferente disso. E vocês participam do Espírito de Deus. E também vocês são, olha o que vocês são, bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então vivam em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber tapinha nas costas, elogio. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém se preocupe somente com os seus próprios interesses, mas também com os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu até a morte de cruz. Por isso vai acontecer com vocês, amém? Porque vocês se despiram do velho homem e se revestiram dessa nova natureza, uma nova forma de pensar, um novo coração. E por isso, assim como o Pai levou Cristo aos céus, nós também seremos levados aos céus. E por isso, olha o que o Pai fez com Cristo. Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Gente, nós vamos estar neste lugar com Cristo na ressurreição. Nós vamos estar, sabe? Muitos vão estar se prostrando diante de Jesus. Nós vamos estar ao lado de Cristo, adorando a Cristo. Muitos vão estar desesperados porque não conseguiram este lugar de honra e glória ao lado de Cristo. Aqueles 2 discípulos chegaram com a mãe para Jesus e a mãe pediu para Jesus: Jesus, os meus filhos podem se assentar ao seu lado quando você estiver em glória? Quantos querem um lugar bom? Um lugar de honra, um lugar de destaque? Nós queremos um lugar bom, um lugar de honra e destaque. Mas Jesus nos ensina a chegar neste lugar através da sua vida. E ele fala: eu assumi o lugar de servo. Quem quer ser maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Sabe, é muito mais do que estar numa cadeira. É promover outros a estarem naquela cadeira. Uma vez que você entende que você já é, você não tem dificuldade de se ausentar do lugar para que o outro sente. Você já é. Sabe? Às vezes você acha que é o lugar que você senta, a roupa que você veste, as pessoas que você anda, que te faz ser alguém. Não, você já é. E aí você abre mão do lugar que você senta, da roupa que você veste e das pessoas que você anda, para que outros possam fazer essa mesma caminhada e se tornarem alguém. E depois de entenderem que já são, aí outro vem e faz a caminhada. Sabe, a gente não precisa de coisas grandes para ser alguém. A gente precisa daquele que é grande em nós para nos tornar alguém. Amém? Vamos tomar a ceia juntos.